Jeremias capítulo 1, e aí eu vou só dar uma recapitulaçãozinha lá e a gente parte para a lição de hoje, aonde paramos domingo. Jeremias 1, versículo 8, versículo 9, versículo 10 e versículo 19. Anote aí, Jeremias 1, 8, 9, 10 e 19. Essas é a resposta do Senhor que corrige a oração de Jeremias. Jeremias ele fala com Deus, ele diz que não tem condições, que ele não é capaz, e aí ele se derrama diante de Deus. Nós fizemos menção isso na última aula, mas não vamos entrar totalmente na aula que passou, senão a gente não dá prosseguimento na aula de hoje. Então, quando ele fala do que tudo que Deus falou do versículo 1 ao versículo 7, se você puder ler depois o capítulo 1 de Jeremias, você vai entender bem direitinho. Então, no versículo 8 ele diz: Deus diz a Jeremias: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9: então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10: olha, ponho-te neste dia. É fundamental entendermos essa palavra, esse versículo, ele é parte-chave da nossa construção espiritual. Aí você vai dizer: pastor, como? A palavra ela vem nos demonstrando a cada momento o que Deus quer para cada um de nós. Ela vem nos ensinando. O problema é que nem sempre nós queremos ouvir. Nós só queremos ouvir aquilo que é cômodo a nós. Então o versículo 10, se você entender, se você abrir os olhos espirituais, se você orou, se você pediu: Senhor, me dá o discernimento, me dá a direção na leitura da tua palavra, fala comigo. Olha o que o versículo 10 diz. Olha, aí olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar-lhes e derribares, para destruir e arruinares, e também para edificares e plantares. Espiritualmente, você trazer só o versículo 10 agora, eu vou para o 19. O que é que você entende? Talvez algumas pessoas dizem: não, Jeremias veio para destruir o povo, para castigar, para punir. Meu irmão, calma. Eu quero um momento atual. O que tem prevalecido nas nossas vidas ainda, que eu chamo ou continuo chamando, o corriqueiro do pecado que continua andando em nossas vidas. Ou seja, continua no nosso sangue, que é uma palavra assim, normal para nós. A palavra do versículo 10 é essa: derrube-se, destrua, arruine o pecado e plante. Aí ele vai dizer: e plante, edifique. O que é que Jeremias tinha que plantar? A palavra correta para o povo. O que é que Jeremias tinha que edificar a partir dali? Uma vida de obediência, uma vida submissa ao Senhor. O que os líderes religiosos naquela época não fizeram. Eles tomaram os benefícios próprios. O que muitas vezes nós, como dizemos que somos cristãos, também não estamos fazendo. Nós estamos tomando proveito da palavra de Deus, o que é conveniente a nós. O que nos ensina a corrigir, nós não queremos. Queremos deixar como está mesmo. Agora, entendeu o versículo 10? Versículo 19, aí eu parto para dar continuidade à lição aonde paramos. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para ti. Então, quando você disser assim: a partir de hoje eu não quero, eu não desejo, eu não aceito, eu não anseio mais ter essa vida, mas eu quero ter uma vida com Deus. Essa era a briga que o apóstolo Paulo tinha. E ele deixou claro diante de Deus. Essa era uma briga que Davi tinha constantemente com o Senhor. Porque os desejos carnais, eles são fortes dentro de nós. A busca do desejo espiritual, nós temos que partir em busca dela, tem que querer.
Literalmente, nós precisamos querer. E são decisões que precisamos tomar. Então, fazendo uma recapitulação da semana passada, aí nós tivemos aí a resposta, quando Deus corrige a oração, são esses 4 versículos, 8, 9, 10. 8, 9, 10 e 19 do capítulo 1 do livro de Jeremias. Aí nós ventilamos, né, falamos sobre a oração ao enfrentar a morte, quando eles ameaçaram Jeremias. Jeremias, ou você cala, ou você acaba com essa história, ou nós vamos dar um cabo em você, nós vamos matar você para você acabar com isso. Está lá no capítulo 11, a partir do versículo 18 ao 23. Mas também Deus disse que vai punir esses aí. Versículo 22 e 23. Não vai sobrar nenhum desses. Aí demos continuidade. Jeremias expôs com clareza como se sentia. O que é que ele estava dizendo ao Senhor? Senhor, eu me sinto como uma ovelha que sabe que vai morrer e que vai para o matadouro. Mas o Senhor diz, no capítulo 1, versículo 19, não o quê? Não temas. Claramente ele diz, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou diz o Senhor, para ti. Então, essa palavra, querido e amado irmão que nos escuta nessa manhã, ela não foi exclusivamente para o profeta Jeremias. Ela é para você hoje. Ela é para mim hoje. Quando nós tomarmos a decisão de derribar ou derrubar, destruir o desejo carnal e ter uma vida salutar, uma vida de obediência diante de Deus, aí é o que a primeira carta do apóstolo Pedro, ele vai nos dizer o processo de santificação. É esse desejo de purificação que nós vamos entender a necessidade de extinguir de nossas vidas tudo aquilo que não edifica o processo de santidade. Então, a missão de Jeremias hoje era dizer aos reinos, era dizer aos palácios, era dizer aos líderes sacerdotais a necessidade de uma mudança. Algumas pessoas já ficam dizendo assim, olha o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo no centro-oeste do país, ali em Araguaína, a nuvem de gafanhotos, outros já postam, não, apareceu uma imensidão de nuvem de gafanhotos em Monteiro. Meu irmão, o que apareceu em Monteiro é normal. Não se compara ao que está na Argentina, não. Literalmente não se compara, não. Então a gente não pode estar vendo focos dizendo que é o cumprimento da palavra. Porque eu já disse isso inúmeras vezes. O cumprimento da palavra, queira eu, queira você, ela vai se cumprir. Independente disso, ela vai se cumprir. Agora, cabe a mim, cabe a você, apressar os nossos passos a entender a palavra e mudar. Somente. Ou a gente muda, ou o cumprimento, quando ele vier, ele vem como rodo, né? Quando a gente está passando o rodo dentro de casa, as senhoras sabem bem disso que eu estou dizendo. Quando ela passa o rodo, é porque com a vassoura ela passou várias vezes e não limpou, não dá vazão. Então ela pega o rodo e puxa. O que vier ali, ela leva. Quando a palavra vier, a decisão é sua de escolher o lugar que você quer ficar. Porque quando ela vier, ela leva. Então, procure estar no lugar certo e diante de Deus. Porque aí não vai ter mal sobre você. Está aqui o versículo 19. Ele vai estar contigo. Então, não aceite a normalidade do mundo. Tenho dito isso constantemente. Parece que o pastor só diz a mesma mensagem, ele repete a mesma mensagem. Tenho repetido inúmeras vezes. Não aceite a normalidade do mundo. Eu e você, nós fomos pagos um alto preço naquela cruz. Mas não foi para hoje sermos iguais aos outros, não. Foi para sermos diferentes. Amém? Então, saindo, paramos domingo passado, quem está acompanhando a revista, e a resposta, eu os castigarei. Foi onde nós paramos, quando Jeremias ele se derrete diante de Deus nas suas orações, Deus corrige as suas orações, Jeremias expôs a clareza como ele se sentia como ovelha que vai para o matadouro, pede a justiça, além de proteção do Senhor, está lá no capítulo 11, versículo 21, e a resposta que Deus diz a eles está no capítulo 11, versículo 22.
Então, nós vamos passar para um terceiro ponto da lição, e aí iniciando o estudo de hoje, né? Então, peço a todos, né, se tiver com um papelzinho, faz umas anotações, para durante a semana ou logo mais você está lendo e está entendendo melhor os conflitos que Jeremias passava, mas também a forma com que ele falava com Deus e como Deus respondia a ele, né? A oração enquanto há dúvida. Abra aí para mim, por favor. Jeremias capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 15 ao 21. Essa parte, ela é a terceira parte da lição e ela se divide mais em 3 pontos. Oração quando há dúvida, né? Ou quanto há dúvida. E aí nós vamos ler capítulo 15, versículo 15 ao 21. Sueli, leia, por favor. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e resgatarei das garras dos violentos. Entendeu agora? Muitas vezes nós é o que eu falei há alguns minutos atrás, né? Em relação a entender a palavra e viver a palavra de Deus. A lamentação, a fala de Jeremias com o Senhor responde. Mas se você observar o versículo 15 do capítulo 15 que nós estamos estudando nessa manhã, ele pede ao Senhor que o Senhor vingue aqueles que estão lhe perseguindo. Vingue ele, Senhor. E aí ele lamenta. Por que a ferida dele não é sarada? Porque o Senhor não vem no seu socorro. Ele começa a lamentar, ele começa a dizer ao Senhor as dificuldades que ele está tendo e não está vendo o agir de Deus. Isso é o profeta que está falando com Deus do que ele está sentindo. Ou seja, ele tem um canal aberto com o Pai. Ele se derrama diante do Pai. E o Pai também responde para ele. Mas qual a primeira condição que Deus responde ao profeta Jeremias? Qual a primeira condição? Vamos lá. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te restaurarei, para estares diante de... Então, a primeira condição para que Deus venha sarar a ferida, para que Deus venha fazer um manancial de águas correntes, para que Deus venha livrar daqueles que lhe perseguem, para que Deus venha torná-lo uma muralha de Jericó. Não a que caiu, mas uma muralha forte. É preciso o quê? É preciso que ele volte para o Senhor. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que tem sido conflito para você? O que tem te roubado a paz? O que tem te destruído? O que é que tem, meu irmão? Às vezes é esposa, filhos, trabalho, igreja. Eu quero te pedir nessa manhã, respira.
Solta. Respira de novo. Solta. O que tem afetado a sua vida? Não, mas eu tenho mágoa de fulano e de Beltrano. Mas eu não vou para a igreja porque eu estou chateado. Eu não gosto do pastor Valone. Eu não vou para a igreja porque eu não gosto de João, de Pedro, de Jacó. Meu irmão, em nome de Jesus, tira o diabo do seu coração. O Deus que nós servimos, ele não é de discórdia. Ele é de paz. O nome dele já diz. Ele é de paz. Nós não temos que estar olhando os defeitos. Jeremias está aqui, está claro. A palavra de Deus é um ensinamento para os dias atuais. O problema é que muitas vezes nós não queremos ver o ensinamento da palavra. Nós não queremos entender a palavra. Porque a palavra ela vai gerar em nós mudança e nós não queremos mudar. Você está pensando que eu fiquei satisfeito quando eu fui na nutricionista, quando a médica do coração mandou. Aí ela chegou para mim, a menina bem simpática, bem bonitinha, bem arrumadinha, do lado do birô. Eu do lado de cá com o Suela, ela olhou para mim assim e disse, você gosta de coxinha? Eu disse, gosto. Cachorro quente? Eu disse, gosto. E quando as irmãs fazem na igreja, eu não sei comer um não, eu como logo 2. Certo. O senhor gosta de pudim? Eu disse, gosto. Quando Nalva faz, eu como de manhã e como escondido de noite. Ela disse, pois é. Pois nada disso você vai comer mais não. Você está pensando que eu gostei da consulta dela? Gostei não. Se eu pudesse não ter ido naquela mulher, não ter ido não. Não queria nem ter visto a cara dela. Porque ela tirou as coisas que eu mais gosto de comer. Ela veio dizer a mim que eu não podia mais comer. Então você acha que eu fiquei satisfeito com essa consulta? Fiquei não. E aqui é a palavra. Eu estou te dizendo uma ilustração, mas baseada na palavra. Deus, ele diz a nós o que nós estamos fazendo, que é numa vida pecaminosa, que não devemos fazer. E precisamos mudar. Precisamos mudar. Então, cabe a quem a mudar agora? Né? Quando Jeremias, um homem chamado no ventre da sua mãe, escolhido por Deus, ele viu o diálogo inúmeras vezes que Deus teve com ele, respondendo a ele. Ele viu o agir de Deus. Aí ele chega agora e diz, então, Senhor, vinga aqueles que me perseguem. Senhor, cura a minha ferida. Senhor, por que eu estou como um rio que morreu? As fontes, não tem mais água. Aí o Senhor diz, sabe por quê, Jeremias? Porque você precisa se voltar para mim. Se voltar. Então, para que eu e você possamos estar em águas tranquilas, como diz o Salmos capítulo 23, é preciso estarmos na abundância da vida com Deus. Com Deus. E tem que pagar um preço, pastor? Tem que pagar um preço. Não o preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz, não aquele. Mas o preço da gente dizer assim, eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, a necessidade dessa fala, dessa oração quanto à dúvida de Jeremias, era justamente porque ele queria a ação de Deus, mas ele não queria entender o que Deus tinha e queria como propósito na vida dele. É o que ocorre com muitos cristãos nos dias atuais. Muitos. E é preciso haver essa mudança. Então, dando continuidade, nós vamos dividir em 3 pontos. Só esse primeiro ponto, né? A perseguição e a angústia. Né? Encontramos Jeremias orando na hora da dúvida, do fraquejar espiritual. O que seria esse fraquejar espiritual? Né? Fraquejar espiritual é justamente isso aqui, lamentar-se diante de Deus, porque vamos dizer que você ora pelo seu esposo há 10 anos, 15 anos. E não vê o agir de Deus para ver a conversão dele, a mudança dele, para ele ir para a igreja com você. Você ora há 10, 20 anos pelo seu filho e o seu filho continua aí no meio do mundão. E aí você vai esfriando. Então, é essa palavra aqui que nós precisamos entender. Nós temos que permanecer firmes, independente da situação. Porque a situação ela é um contexto que Deus cria para cada um de nós. Até onde nós vamos aguentar diante de Deus? Até onde? Então, primeiro ponto.
perseguição e angústia. Né? Queixava-se de que, apesar da sua fidelidade e aceitação total da palavra de Deus, a perseguição e angústia continuava num alívio. Está lá no capítulo 15, do versículo 15 ao 18, agora lido pela irmã Sueli. Ele não tinha nenhum alívio, não é, sobre as suas perseguições e as angústias que ele estava sentindo. Segundo, dependência de Deus. Em todas as suas lutas, Jeremias dependia dos recursos espirituais de Deus. Era ele como árvore plantada à ribeira de águas correntes e que estende as suas raízes para o ribeiro. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Então, versículo 8 do capítulo 17 do livro de Jeremias. Chegou uma hora, porém, em que parece que duvidava desse recurso. Capítulo 15, versículo 18, o diálogo direto. Né? Porque tornaste-me para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Né? Essa era a fala de Jeremias, era quando ele se coloca diante de Deus, dizendo da dificuldade. É a mesma situação que nós passamos aqui também ainda hoje. Né? Quando oramos inúmeras vezes durante o dia em relação às pessoas que estão enfermas, em relação à libertação, em relação à necessidade de porta de emprego para aqueles que estão precisando, em relação à reconstrução dos casamentos. E aí a gente para e diz, o senhor não está me ouvindo, não? O senhor não está vendo que nós estamos colocando isso? Sério. Mas Deus diz, ei, eu te ouço. Ei, mas eu preciso que você ande comigo. Não sabendo que eu estou aqui, mas comigo. É isso que Deus está falando com Jeremias. É nesse momento que aí o diálogo começa a ficar mais forte na resposta de Deus com Jeremias. Olha lá, o terceiro ponto do ponto sobre a oração, quando há dúvida, né? Ou quanto há dúvida do profeta Jeremias em relação à ação de Deus nas respostas que ele tinha. Se ele foi franco para com Deus, este usou da franqueza, até maior para com ele. Se Jeremias ele foi franco, se ele abriu o coração dele, se ele se derramou diante de Deus, mais franco do que ele foi Deus. Porque aí Deus foi lá e disse o que teria que acontecer. Ao avaliar a oração, Deus ao mesmo tempo avalia a situação espiritual de quem está orando. De quem está orando. Diz, em efeito, capítulo 15, versículo 19 do livro de Jeremias. Corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deves. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Então, quantas vezes nós queremos dizer assim, né? Eu já ouvi, eu não vou dizer que estou cansado de ouvir, porque eu ainda vou ouvir milhões de vezes essa palavra que eu vou te dizer. Pastor, eu tenho vontade de voltar, mas tem tanta gente ruim na igreja. Pastor, eu tenho vontade de voltar, mas não sei, eu fui tão machucado, tão ferido. Tá entendendo? Então, eu estou pensando no meu relacionamento com Deus, ou eu estou dando uma desculpa para com Deus? Porque no momento que Jeremias ele se abre com Deus, lembra que eu sempre digo, meus irmãos, meus queridos, a importância de ser diferentes
A importância de ser diferente é ter o processo de relacionamento com Deus. Aí nós somos diferentes. Porque no momento que Jeremias ele se derrama diante de Deus, ele diz ao Senhor, Senhor, vingue aqueles que me perseguem. Senhor, olha como eu estou. Senhor, olha as minhas feridas. Senhor, não... Aí o Senhor diz, Jeremias, está aqui, acabamos de ler. Aí ele está falando com você nessa manhã, ele está falando comigo nessa manhã. Para que ele nos ouça e tire aquela pessoa daquele leito, nós precisamos ter um relacionamento mais amplo com Deus. Porque ele vai nos dizer, olha, Valone, João, ou você que nos escuta nessa manhã, eu quero ele naquele leito, porque eu estou tratando isso. Então acalme-se que eu estou no controle. É assim que ele vai nos dizer. Ele não vai nos deixar sem uma resposta. Ele vai falar conosco porque é o processo de santidade, é o processo de sinceridade. E ele nos escuta e ele nos sonda. A palavra ela é clara quando ele diz, ó, preste atenção. Se ele foi franco para com Deus, Jeremias, ele foi franco em falar com Deus das necessidades dele, este usou de franqueza até maior para com ele. Ao avaliar a oração, Deus, ao mesmo tempo, avalia a situação espiritual de quem está orando. Porque é muito fácil, pastor, chegar para você agora, eu apertar o botãozinho aqui e diz, ô Mané, ô Jacó, Tiago, vamos orar? Aí você, pastor, botei para orar. Aí você se ajeita e vai orar. E como está a sua vida? Como está o relacionamento com Deus? Eu tenho dito isso aqui constantemente. Às vezes eu confesso, meu irmão, dá vontade de desistir. Literalmente, eu estou falando com franqueza ao seu coração. Dá vontade de desistir. Porque a gente fala, ensina, mostra, fala, ensina e mostra. Mas a pessoa continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Parece que é perda de tempo. Quando a gente diz, meu irmão, mude, em nome de Jesus, mude. Mas continua do mesmo jeito. Né? Você tira pela oração dentro da própria igreja. A falta de respeito, a falta de consideração, a falta de maturidade espiritual. Vai orar, o caba fica conversando com o outro no culto. Pastor orando lá, o irmão orando lá, e o caba aqui, sorrindo, conversando, indo para banheiro, sai e volta. Não, o povo de Deus, não vou falar todos não, porque eu não posso generalizar. Mas o povo de Deus é desobediente. Se entendesse o sentido da oração, a reverência diante de Deus, está aqui a palavra, o autor colocou claro para cada um de nós. Parar, rapaz, para ouvir a oração. Parar para ouvir a oração. A pessoa está orando, ele acaba, chega atrasado no culto, na sala, já chega rachando os pés dentro do santuário, chega falando, ei meu irmão, na paz? Pastor, ele não escuta não. Meu irmão, não estou nem aí para a tua vida não. Agora Deus está para a tua vida. Ele está. Agora, você está para ele? Porque nós lamentamos, nós conversamos. Está aqui, a palavra de Deus é clara para cada um de nós. Meu povo peca, meu povo sofre por uma palavra chamada desobediência. Literalmente. Meu irmão, eu confesso a você. A irmã não entendeu quando ela mandou eu mudar o cardápio. Ela não entendeu a ilustração que eu usei no texto. Mas tudo bem, deixa para lá. Entenda a necessidade da mudança. É isso que eu quis dizer. Os dias, a cada momento, vai se aproximando a chegada do grande dia. Não é a chegada do Senhor, não. Porque a chegada do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, é um dia que nem eu nem você gostaria de ter, não. Porque não tem mais momento daí para frente, não. Não tem mais, não.
Porque se você não se corrigiu, não houve mudança até aquele momento, daquele momento para frente, ele não vem mais como ensinador, como mestre, como professor. Ele vem agora como juiz. Literalmente como juiz. Então, a fala de Deus com Jeremias, ele está dizendo, é muito fácil você me pedir essas coisas para que eu te livre, para que eu te faça como um manancial de águas perenes, quando você não me obedece, quando você não cumpre o cumprimento da palavra que eu lhe chamei, que eu determinei a você. É isso que está aqui na lição. E essa lição é a necessidade de hoje. De uma mudança. Verdadeiramente uma mudança. Olha que ela continua. Abra aí para mim. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Abra aí, por favor. A gente não vai conseguir andar muito. Nós não vamos ter que ficar por aqui na lição. Abra aí, 12 do livro de Hebreus, capítulo 5. Aliás, capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 11. Eu vou pedir para a irmã Sueli ler para nos ajudar. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhe dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha agora o apóstolo Paulo. Está vendo? Então, o que é que diz aqui? Primeiro, ele começa na ilustração do versículo 5 do capítulo 12 do livro de Hebreus. Outro tempo, já passou-se os 400 anos de silêncio entre Deus e os profetas, entre Deus e a terra. A devassidão do pecado tomou conta. Já chegou a vinda de Jesus Cristo. Já houve a transformação. E novamente a palavra torna a dizer: e já vos esqueceste da exortação. Por quê? Porque vira e mexe, meu irmão, nós não temos o hábito de estar fazendo a leitura da palavra. Vira e mexe, nós não temos o hábito de viver uma vida de santidade. Porque nós somos gerados na prostituição, nós vivemos na prostituição. Então, para você ser diferente, para você sair desse meio, você sozinho não consegue. Literalmente você não consegue. Nós só conseguimos sair desse meio por causa do amor, por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que nos fortalece. É como diz claramente o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 19. Ele está conosco. É Ele que está conosco.
Então, o que é que eu quero te pedir nessa manhã? Te agradecer, te agradecer por você entender a palavra. A mudança ela tem que ser clara, mas a própria palavra do Senhor diz que vai estar lá na mesma cama, ó, o esposo e a esposa. E no dia do Senhor, um vai e o outro fica. Você vai dizer, mas pastor, eles dormiam juntos, eles comiam juntos, eles iam para a igreja juntos, eles estavam juntos. Mas tinha um ali que o coração não estava no Senhor. E esse vai ficar. Ele dá outro exemplo, estavam no campo, sempre plantando, trabalhando juntos, viviam na mesma situação, estavam sempre participando de tudo que acontecia. Mas um tem um coração de obediência e o outro continua com o coração arredio. E o que quer dizer um coração arredio? É aquele que está distante da palavra do Senhor. Na tradução da irmã que leu, na minha diz filhos bastardos. Então, às vezes, nós queremos ser tratados como os filhos bastardos. E não é isso que Deus quer para cada um de nós. Ele nos ama, como diz João capítulo 3, versículo 16. Nos ama de uma forma incondicional. Agora, por que a gente desobedece tanto? Por quê, filhos? Vou concluir a lição por causa do avanço da hora. E vou tornar a repetir essa parte do versículo. Vou tornar a repetir. A resposta de Deus em relação aos questionamentos, às dúvidas que Jeremias tinha, elas devem prevalecer nos momentos de hoje. Se ele foi franco para com Deus, se você está sendo franco para com Deus, se você está dizendo o que você está sentindo, se você está dizendo o que você está passando diante do Senhor, com certeza Ele também vai ser franco para te responder o que precisa mudar ainda em cada um de nós, para que tenhamos a bênção, a proteção, o livramento, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro porque Ele não gosta de mentira nem de enganar. Ele é puro, literalmente puro. E aí tem uma frase na nossa revista que ela diz para aplicação para os dias atuais. Ao pedirmos proteção ou capacitação ou até alívio sobre sofrer, estamos atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessidade de mudança. Eu vou ler de novo. Preste atenção. Ao pedirmos proteção, lembra um dos sermões, não me lembro qual domingo, qual foi o dia da semana que eu me reportei a esse sentido da palavra. Eu disse, a gente compara Deus como uma empresa de seguro. Senhor, guarda a minha vida. Senhor, guarda o meu carro. Senhor, guarda a minha casa. Ele é uma seguradora. A nossa finalidade é ir na seguradora e pedir o livramento. Preste atenção, meu amado e meu irmão que nos escuta nessa manhã. O autor coloca como aplicação em nossas vidas, ao pedirmos proteção, ou capacitação, ou até alívio do que nós... Senhor, o fardo que eu estou carregando é pesado. Senhor, as dificuldades que eu tenho, eu não consigo. Aí você está pedindo alívio ao Senhor. Estamos, ou devemos estar atentos o bastante para mudar em nós, em primeiro lugar, aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessidade de mudança. Entendeu? Porque às vezes nós queremos que a situação em que vivemos mude. Nós queremos que as pessoas que estão em nossa volta mudem. Quando na verdade, literalmente, na verdade, Deus quer mudar a cada um de nós. Quando eu sei que me falta 2 ou 3 minutos, mas é rápido, só para você entender o que eu quero te trazer nessa manhã. Deus ele estava preocupado com os ninivitas.
Claro, ele poderia usar qualquer um outro, até ele mesmo poderia. Uma jumenta, se ele quisesse, ele fazia com que essa jumenta jumentasse lá, berrasse lá, o povo entendesse e fosse salvos. Mas ele queria primeiro transformar a vida de Jonas. Só isso. Ou você não entendeu? Então, meu amado, a mudança não começa em nossa volta. A mudança tem que começar em nós. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine, que o Senhor faça resplandecer sobre vós a sua face e te dê a paz. Vamos orar? Querido Deus, nos dá a direção logo mais na palavra, nos mostra, nos ensina, Senhor, para hoje à noite. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pelo teu amor, porque os dias passam, mas a cada momento o Senhor nos ensina como devemos estar perto de ti. Ainda assim, pedimos a direção, Senhor, pela palavra logo mais. Pedimos a direção, Senhor, da abertura ou não da tua casa para congregarmos, para estarmos juntos. Se for o momento, Senhor, coloca paz em nosso coração. Se ainda não, Senhor, nos mostra, para que o Senhor esteja em primeiro lugar. Que não façamos a nossa vontade, mas que possamos e aprendamos a obedecer exclusivamente a Ti. Continua cuidando de nós, livra os nossos filhos, toma a direção da vida deles, Pai. Guarda cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, abracem todos. 6h30 espero vocês lá, nesse mesmo canal, às 18h30, para juntos louvarmos, engrandecermos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus os abençoe.